Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando aqui a nossa série de resoluções do Instituto AOCP, proposições simples e compostas. Então vamos lá. Em questões de raciocínio lógico são utilizadas proposições, que são frases que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não como ambas. Assim, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então veja, qual a alternativa que tem uma proposição? Vamos eliminar as que não são. Essa letra D, por exemplo, é uma sentença interrogativa. Então, sentenças interrogativas não são proposições. Então, a gente já elimina. A letra A também não é uma proposição, porque é uma sentença imperativa. Imperativa. Porque esse redija aí, ó, está exprimindo o quê? Uma ordem, né? Redija, ordem, né? Tá lembrando o que? Uma ordem. A soma das idades de duas pessoas é uma expressão. Não está declarando nada, não tem sujeito e predicado, né? Então é uma informação incompleta, né? Uma informação incompleta. É uma expressão. Não tem verbo, né? Não tem sujeito e predicado. Não possui sujeito e predicado. Então sobra para a gente a letra D de dado. Neymar Júnior fez 10 gols para o time do Barcelona. Neymar Júnior fez 10 gols para o time do Barcelona. Neymar é o sujeito, Neymar Júnior é o sujeito. Fez 10 gols para o time do Barcelona, 10 gols para o time do Barcelona é o predicado. Está declarando algo. É uma sentença fechada, porque isso pode ser verdadeiro ou falso, mas não ambos. Então isso é uma proposição. Então é um conceito básico que a gente precisa saber. O que é e o que não é proposição. Beleza? Qual das seguintes proposições é verdadeira? Então, qual das proposições é verdadeira? Então, quais são os conectivos que estão envolvidos na questão? I, ou. Para o I ser verdadeiro é muito exigente, né? É difícil o I ser verdadeiro porque tem que ser duas verdades. Por exemplo, vamos analisar todas as alternativas. 1 meio é igual a 0,5, verdadeiro, né? Porque 1 meio é metade, né? Para quem tem dúvida, 1 meio é igual ao quê? 1 dividido por 2. Quando você divide isso, acrescenta um zero aqui, porque 1 dá para dividir por 2, e bota 0, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Sobra 0. Então dá 0,5. Verdadeiro. Então 1 meio é igual a 0,5, verdadeiro. Por exemplo, 5 mais 3 é igual a 7. Falso, né? Porque 5 mais 3 é igual a 8. Então aqui, ó, falso, né? A gente já acha a resposta que é a letra B, mas eu vou olhar tudo. 5 menos 3 é igual a 1, falso, né? Porque 5 menos 3 é igual a 2. 5 menos 3 é igual a 1, falso, né? Porque 5 menos 3 é igual a 2. 5 mais 4 é igual a 10, falso, né? Porque 5 mais 4 é igual a 9. 5 mais 4 é igual a 10, falso, porque 5 mais 4 é igual a 9. Então, pela tabela verdade, a alternativa certa é a B, porque a B, o conectivo envolvido é o ou. E o ou não é tão exigente, né? Ele é bem flexível. Se tiver pelo menos uma verdade, que temos 1 meio é igual a 0,5, então já é verdade. Já aqui, na letra D, o ou não pode abusar muito dele, né? Porque tudo falso, aí é falso, né? Porque tem que ter pelo menos uma verdade. E o A, a letra A e C são falsas porque o conectivo I, e o I é exigente. Para ser verdadeiro tem que ser tudo verdade. Pelo menos um falso já é falso. Então a resposta é a letra B de bola, bem direta e objetiva aí. Considere como falsa a seguinte afirmação. Então é para considerar como falsa essa afirmação aí. Então você já sabe que isso tudo é falso. Beleza. A afirmação necessariamente verdadeira. Então ele quer o que necessariamente é verdadeiro. Vamos analisar, essa frase é composta por quem? Se então. Aí eu pergunto a você, o se então sendo falso, que é a condicional, só tem uma condição. Qual é? Para ele ser falso, necessariamente o antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Ou seja,
Vera Fischer é falsa. Então, qual necessariamente é a verdade? José é servidor municipal é verdadeiro. Ó, aqui, ó, verdadeiro. José é servidor municipal é verdadeiro. Letra D de dado. Então, já vai direto. Agora você quer estudar, quer descobrir porque os outros são falsos? Vamos descobrir. Letra A é um I, letra B é um OU e letra C é um I. Por exemplo, José é servidor municipal. Onde é que tem José é servidor municipal? Na letra A. Verdadeiro. Agora nas outras tem José não é servidor. Se é servidor municipal é verdadeiro, o não é, que é a negação, será falso. Josias é o responsável pela frota municipal. A gente viu aí que é falso, né? Ó, tá falso aqui, ó. Falso. Ah, Neto, mas aqui embaixo tá, Josias não é o responsável pela frota municipal. Então, ele é responsável pela frota, é falso. Ele não é responsável, será verdadeiro, né? É isso? Verdadeiro. Josias não é o responsável pela frota municipal, será verdadeiro. Josias não é responsável pela frota municipal, será verdadeiro. Beleza? Então, o que é que a gente pode... A afirmação necessariamente verdadeira, qual é? Letra D está o gabarito oficial. Aí vamos eliminar. Na letra A, tá falsa. Tá falso, porque o I, ele é exigente. O I, sendo exigente, ele precisa de tudo verdadeiro para ser verdadeiro. E nesse caso aí, não deu tudo verdadeiro. Assim como na letra C. O I é exigente. Precisa de tudo verdadeiro para ser verdadeiro. E não tivemos isso aqui. Então, falso. Beleza? E agora, na letra B, aí que tá bronca. Porque a letra B também é verdadeira. Então, a afirmação necessariamente verdadeira. A letra B também é verdadeira, porque o ou, ele não é exigente. Se tiver pelo menos uma verdade, já é verdade, né? Josias é o responsável pela frota municipal, é falso. Agora, Josias não é o responsável pela frota municipal, vai ser verdadeiro, tá? Então, você faz a D, beleza, mas a B também poderia ser verdadeiro. Depois eu até vou consultar se essa questão foi anulada, tá? Porque a B caberia também resposta na B, já que o ou, com pelo menos uma verdade, é verdadeiro. Então, vocês, meus alunos, me cobrem essa questão que eu vou pesquisar para saber se ela foi anulada ou não, tá? Na dúvida, a gente marcaria D, né? Que está bem claro e menos polêmico. Mas a B também cabe verdadeiro. Beleza? Então, vamos lá. Considere a proposição P está calor e Q já é de manhã. Assinale a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição. P, condicional não Q. Então, esse condicional, essa setinha aqui é condicional. É sim, então. Então, se a gente fosse reescrever para a linguagem, seria o quê? Se. Aí você escrever a proposição P. Quem é P? Está calor. Então, se está calor. Então, porque essa setinha para a direita é o se então, né? Então, a proposição que já é de manhã. Então, não que seria o quê? Então, já não é de manhã. Então, a gente ia negar, né? Porque o que já é de manhã. Então, o não que, essa negação aqui, esse tio, é a negação. Então, acrescento não no verbo, nego o verbo. Já não é de manhã. E a alternativa que mais se parece com o que eu escrevi aqui, que está equivalente, é se está calor. Se está calor. Deixa eu colocar até a cozinha. Se está calor. Então, não é de manhã. Então, ele tirou esse já. Tirou esse já aqui, mas é a mesma ideia. Então, se está calor, não é de manhã. Então, letra C de casa. Beleza? Outra questão. Considere cada uma das afirmações a seguir. Então, tem duas afirmações. Sabendo que a conta foi paga, é correto afirmar que... Então, veja, temos duas afirmações no qual o conectivo é se então. Ó. Se então. Se então. Quando temos duas proposições desse tipo e não fala nada, a gente subentende que são premissas. Então, elas são verdadeiras.
verdadeiras. Beleza. E a gente sabe que a conta foi paga. O texto fala também. Então você vai subentender que é verdadeiro. Se não fala que é falso, você subentende que é verdadeiro. E agora a gente vai analisar as proposições compostas através dessa informação simples. A conta foi paga, não é verdadeiro? É verdadeiro. Então veja, onde é que tem falando de conta paga? Aqui, ó. Não pago minha conta no banco. Só que a pessoa pagou a conta no banco, não foi paga? Então, não pago minha conta no banco é falso. Porque é a negação de pagar a conta. Não pagar a conta é a negação. Se paguei a conta é verdadeiro, não pagar a conta é falso. Consequentemente, eu for almoçar aqui, vai ter que ser falso. Porque a gente já viu que se isso fosse verdadeiro, seria vera ficha. E vera ficha é falso. E essa afirmação tem que ser verdadeira. Então, se eu for almoçar é falso, eu não for almoçar que está aqui, está negando, tem que ser verdadeiro, né? Se sem ou não é falso, com ou não será verdadeiro. E, consequentemente, se termina o meu relatório, vai ter que ser verdadeiro, porque se for falso, vai dar vera ficha é falsa. E não pode dar falso, porque é verdadeiro, a ideia final. Então, aqui é verdadeiro. Então, a gente descobriu tudo e agora vamos para as alternativas. As alternativas, quem são os conectivos? E se então. Então, vamos descobrir quem é a verdadeira, tá? Por exemplo, eu fui almoçar. Vou anotar aqui. É falso. Estou botando vermelhinho, ó. Eu fui almoçar é falso. Que eu for almoçar não é falso, né? Ó, aqui, ó. Beleza. Consequentemente, eu não fui almoçar é verdadeiro. Azulzinho eu estou botando aqui. Você no seu caderninho bota um Vzinho, tá? Beleza. Terminei meu relatório é verdadeiro. Terminei meu relatório é verdadeiro. Tá aqui, ó. Então, não terminei meu relatório, que é a negação, será falso. Falso. Aqui, ó, tem terminei meu relatório de novo. Verdadeiro. Não pago minha conta no banco. Tá aqui, ó. É falso. Não pago minha conta no banco. Beleza? Então, mais uma questão polêmica aí que eu trouxe para vocês, que a gente tem que consultar se foi anulada, mas tem duas respostas. Quais são? A letra C está verdadeiro, porque o I, quando tem duas verdades, é verdadeiro. E a letra E também está verdadeiro. Porque o se então, quando ele começa com falso, ele já é verdadeiro. Se o antecedente do se então for falso, como está aqui, já é verdadeiro. Por quê? Porque o se então só é falso no vera ficha. Vera ficha é falso. Agora, nos outros, é tudo I, aí seriam falsos. Por quê? Porque o I tem que ter duas verdades para ser verdadeiro. E nenhuma dessas três alternativas, A, B e D, tinha duas verdades. Tinha pelo menos um falso. Então, duas respostas aí. Então, fica ligado aí que não é para se estressar. Quando tiver uma questão dessa, o problema é da banca. Ela que vai ter que anular. Quem estudou, fica tranquilo. Vamos lá agora. Em relação às proposições utilizadas no lógica sentencial ou proposicional, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. E assinale a alternativa com a sequência correta. Toda proposição é uma oração com sujeito e predicado. Verdadeiro. Toda proposição é uma oração com sujeito e predicado. Verdade. Neto é matemático, é uma proposição. Ó. Neto é o sujeito, é matemática é o predicado. Então tem que estar bem determinado isso. Toda proposição é uma oração declarativa? É. Toda proposição tem que ser declarativa. Agora, toda oração declarativa é proposição? Não. Porque existem orações declarativas, como as sentenças abertas, que não são proposições. Agora, toda proposição é uma oração declarativa. Toda proposição tem um e somente um dos valores lógicos, ou verdade ou é falso. Verdadeiro, não pode ter ambos. Ou é verdadeiro somente, ou somente falso. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é questão de definição. Tudo verdadeiro aí, porque uma proposição é declarativo, é uma sentença fechada, possui sujeito e predicado, consequentemente verbo, e só pode ser valorado ou como verdadeiro ou como falso, não ambos. Beleza? Então, de boa. Uma proposição composta A é formada por 4 proposições simples, e cada proposição simples pode ser valorada com os valores lógicos F ou V. Para determinar o valor lógico da proposição composta A, elabora-se uma tabela verdade com K linhas. Nesse caso, o valor de K é igual a
Então ele quer saber o número de linhas de uma tabela verdade. E a gente viu que o número de linhas de uma tabela verdade, número de linhas de uma tabela verdade, é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples envolvidas, que no caso são quanto? 4 proposições. Então 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então temos aí 16 linhas. K linhas, no caso, no lugar do K, vamos colocar o quê? 16. Resposta, letra C de casa. Beleza? Então, uma questão teórica objetiva, né? Apresentadas as seguintes afirmações, a 1, a 2 e a 3, é correto afirmar que a afirmação 3 será falsa quando as afirmações 1 e 2 forem o quê? Então, vamos analisar aí. Quando a 3 for falsa, o que é que vai acontecer com a 1 e 2? Vamos saber? Vou identificar aqui os conectivos. Na 3 tem um sim, então. Beleza. Então, você já sabe. Se a 3 tem sim, então, você já sabe que no sim, então, ele sendo falso, é porque o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, porque Vera Fischer é falsa. Só existe essa possibilidade do sim, então, dar falso. Consequentemente, você já sabe que concurso público não significa estabilidade. Não, ó, não. Deixa eu circular aqui esse não, de azul. Não. E na frase 1 tem concurso público significa estabilidade. Está sem o não. Com o não é verdadeiro, então sem o não será falso. É a negação. Então a 1 necessariamente vai ser falsa. Com o não é verdadeiro, sem o não será falso. E na 3 ele fala estudar não é fundamental para quem deseja passar em concurso público. Com esse não aqui é falso. Já aqui na 2 está estudar é fundamental para quem deseja passar em um concurso público. Então está a negação. Com o não foi falso, então aqui está sem o não, será verdadeiro. É sempre ideias opostas. Na primeira situação aqui, teve não, era verdadeiro. Então sem o não, foi falso. Já na segunda, com o não era falso. Sem o não, a mesma frase vai ser verdadeiro. Então, é correto afirmar que as afirmações 3 será falsa, 3 será falsa, quando as afirmações 1 for falsa e 2 for verdadeiro. 1 for falso e a 2 for verdadeira. Resposta, letra C de casa. Beleza? Uma questão muito criativa. E por fim, essa questão 9, que foi uma das mais difíceis que eu vi no Instituto AOCP. Vamos fazer aqui. Considere como verdadeira a afirmação. Se o Edson é perito criminal, então ele é médico. Então vou até destacar aqui, ó. O Edson é perito criminal e ele é médico. Médico. Considere também como falsa a afirmação. Olha o Edson aqui de novo. O Edson é médico. Vou até pintar de outra cor, porque o médico é rosinha. O Edson é médico e perito criminal é verdinho. Só para destacar, para vocês enxergarem. E o conectivo é o I. Qual das seguintes afirmações apresenta necessariamente uma verdade? Então, qual é a chave dessa questão? Vamos anotar aqui, codificar as proposições. A primeira tem o Edson, perito. Se o Edson é perito, então, olha o código disso então, o Edson é médico. Então, Edson, médico. Ele é médico, remete esse ele a o Edson. Beleza. E na segunda afirmação, tá um I, ó. Agora, observe o que eu vou fazer. Eu vou botar o Edson perito para frente e o Edson médico para trás. Eu vou inverter as posições. Pode, Neto? Pode. Porque o I ele é comutativo. Se você inverte as posições, não altera nada. Neto é chato e legal. Neto é legal e chato. Não muda, é a mesma coisa. Agora, o sim, então, não pode não. Tem que ficar preservado do jeito que está. Por que eu inverti? Porque eu queria que ficasse destacado o Edson Perito, que está aparecendo em cima, o Edson Perito aqui também. E embaixo,
do lado direito o Edson médico e o Edson médico. E aqui são os conectivos envolvidos, ó. Se então e I. O que é que tornou essa questão difícil? Porque aqui esse se então, ele diz que esse se então é verdadeiro. É verdadeiro, ó. Verdadeiro, a questão falou. E o I é falso. Então o se então falso é muito fácil, porque quando o se então é falso, é o vera ficha é falso. Só que esse se então verdadeiro exige várias possibilidades. Podia ser 3. O se então falso só pode ser vera ficha é falso. Agora ele verdadeiro. Podia ser V com V. Podia ser F com V, né? E podia ser F com F. Todas essas 3 possibilidades dariam verdadeiro. Dariam verdadeiro. E o I falso também existe várias possibilidades, porque o I verdadeiro é só V com V. Agora o I falso, como é que seria? V com F, V com F, F com V e F com F. Todas essas 3 possibilidades dariam o I falso. Então, qual é a grande sacada aqui? Como está repetindo as mesmas proposições simples, tanto em cima quanto embaixo, o Edson perito está em cima, o Edson perito está embaixo. O Edson médico está em cima, o Edson médico está embaixo. O que muda só são os conectivos. Então, o que é que você vai fazer? Vai eliminar algumas possibilidades. Por exemplo, V com V não daria aqui, ó, a gente eliminaria. Por quê? Porque o V com V daria certo aí em cima. V com V no sim, então, dá verdadeiro. Agora, V com V no I, aqui embaixo, não daria falso. Porque a questão tem que ser falsa, o I aqui, ó, daria verdadeiro. Então, você eliminaria o V com V. E da mesma maneira no I, você eliminaria o V com F. Porque o V com F daria certo no I. V com F dá F. Mas lá em cima, no sim, então, V com F é vera ficha. E vera ficha é falso. E não pode ser falso, porque aqui é verdadeiro. Resumindo a história, só sobra essas possibilidades, ó. V com E, V, F com V, para um para outro que dá certo. F com F, para um e para outro. Oxe, Neto, como é que eu vou saber se tem várias possibilidades? Tem duas, F com V e F com F. Mas qual é a única certeza que eu tenho? Que ele quer necessariamente uma verdade. A certeza que eu tenho é que o Edson não é perito criminal. Porque observe que nas duas frases, ó, o Edson perito é falso, 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 falso. Está falso. Se o Edson perito é falso, o que é que significa? Qual é a verdade? Se o Edson perito é falso, qual é a verdade? Que ele não é perito. Então é a certeza que eu tenho que o Edson não é perito criminal. Em relação aqui, ó, o Edson médico tem V e tem F. Ó. Então não dá certeza que o Edson é médico podia ser verdade e poderia ser falso. Mas eu concordo que essa questão é um raciocínio maior. Ela é difícil, então tem que estar ligado. Então aguardo novidades. Dúvidas podem perguntar. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.